Parte 3. Meia-noite na rua Jules Verne. 8. Arquipélago. As ilhas. Toroide, fuso, aglomerado. O DNA humano transbordando e se espalhando para fora do íngreme poço gravitacional, como uma mancha de óleo no oceano. Ative uma representação gráfica que simplifique grosseiramente a troca de dados no arquipélago L5. Um segmento aparece em vermelho vivo, um retângulo maciço dominando sua tela. Freeside. Freeside representa muitas coisas. Nem todas evitam turistas que sobem e descem o poço gravitacional em ônibus espaciais. Freeside é bordel e nexus bancário, cúpula de prazer e Porto Livre, cidade de fronteira e spa. Freeside é Las Vegas e os jardins suspensos da Babilônia. Uma genebra orbital e lar de uma família acostumada a cruzamento interno e refinada a um cuidado extremo. O clã industrial de Tessier e Ashpool. No cruzador da THY para Paris, eles se sentaram todos juntos na primeira classe. Molly na poltrona da janela, Casey ao lado dela, Rivière e Armitage no corredor. Uma vez, quando o avião fazia uma manobra sobre o mar, Casey viu uma cidade e uma ilha grega reluzir como uma joia. E, uma vez, quando ia pegar sua bebida, vislumbrou rapidamente uma coisa parecida com um enorme espermatozoide humano nas profundezas do seu bourbon com água. Molly se inclinou por cima dele e deu um tabefe na cara de Riviera. Não, baby. Sem brincadeira. Brinque com essa merda subliminar perto de mim e vou machucar muito você. Posso fazer isso sem danificar você nem um pouco. E gosto disso. Casey se virou automaticamente para checar a reação de Armitage. O rosto macio estava calmo, os olhos azuis atentos, mas sem raiva. É isso mesmo, Peter. Não faça. Casey se virou novamente, a tempo de ver o lampejo brevíssimo de uma rosa negra, suas pétalas enrugadas como couro, o caule preto com espinhos de cromo reluzente. Peter Riviera deu um sorriso tranquilo, fechou os olhos e adormeceu instantaneamente. Molly virou de costas, as lentes refletidas na janela escura. Você já esteve lá em cima, não esteve? Molly perguntou, quando ele voltou a se espremer na funda poltrona de espuma sintética do ônibus espacial da JAL. Nunca viajo muito, só para trabalho. O comissário de bordo estava colando trodos de leitura ao seu pulso e orelha esquerda. Espero que você não tenha SAE, disse ela. Enjoo de avião? De jeito nenhum. Não é a mesma coisa. Seus batimentos cardíacos vão acelerar em 0G e seu ouvido interno vai ficar maluco durante um tempo. Vai disparar seu reflexo de fuga, como se estivesse recebendo sinais para correr como o diabo e muita adrenalina. O comissário passou para Riviera, tirando um novo conjunto de trodos de seu avental de plástico vermelho. Casey virou a cabeça e tentou ver os contornos dos velhos terminais de Orly, mas a visão da pista do ônibus espacial estava bloqueada por graciosos refletores de disparo de concreto molhado. O que estava mais perto da janela tinha um slogan em árabe pintado com spray vermelho. Fechou os olhos e disse para si mesmo que o ônibus espacial era apenas um avião grande, um avião que voava muito alto. Tinha cheiro de avião, tinha roupa nova, chiclete e exaustão. Ficou ouvindo o som das cordas da música de Cotô pelos alto-falantes, na expectativa. 20 minutos. Então, a gravidade desceu em cima dele como uma imensa mão macia com ossos de pedra ancestral. A síndrome de adaptação espacial era pior do que a descrição de Molly, mas passou com rapidez suficiente e ele conseguiu dormir. O comissário acordou quando estavam se preparando para atracar no aglomerado do terminal da JAL. É a transferência para Freeside agora? Ele perguntou para Molly, olhando de banda um pedacinho de tabaco Iehuan que havia flutuado graciosamente para fora do bolso de sua camisa, para ficar dançando a 10 centímetros de seu nariz.
Era proibido fumar nos voos dos ônibus espaciais. Não, vamos seguir a costumeira mudança de planos do chefe, sabia? Vamos pegar um táxi para Zion, o aglomerado de Zion. Ela tocou a placa de liberação de seu cinto de segurança e começou a se libertar do abraço da espuma. É uma escolha de local engraçada, se você quer saber minha opinião. Como assim? Dreads, rastas. Essa colônia já tem uns 30 anos. E o que isso quer dizer? Você vai ver. Para mim é um lugar legal e, além disso, lá vão deixar você fumar os seus cigarros. Zion havia sido fundada por 5 operários que se recusaram a voltar, que deram as suas costas ao poço gravitacional e começaram a construir. Sofreram perda de cálcio e encolhimento cardíaco antes que a gravidade rotacional fosse instalada no toroide central da colônia. Visto da bolha do táxi, o casco improvisado de Zion lembrou o case do patchwork de barracos de Istambul. As placas irregulares e descoloridas rabiscadas a laser com os símbolos Rastafari e as iniciais dos soldadores. Molly e um zionita magricelo de nome Aerol ajudaram Case a passar por um corredor em queda livre até o núcleo de um toroide menor. Ele perdera o rastro de Armitage e Riviera no meio de uma segunda onda de vertigem de SAE. Aqui, disse Molly, enfiando as pernas dele por uma escotilha estreita que ficava no alto. Agarra os degraus. Faça de conta que está descendo ao contrário, certo? Você está indo na direção do casco. É assim que você vai descendo para a gravidade. Entendeu? O estômago de Case dava cambalhotas. Você fica bem, Mon, disse a Aerol, o sorriso emoldurado por incisivos de ouro. De algum modo, o fim do túnel havia se tornado sua parte de baixo. Case abaixou a gravidade fraca como um afogado que encontra um bolsão de ar. Para cima, disse Molly. Vai beijar o chão agora? Case estava todo esparramado num conversa, deitado de barriga com os braços abertos. Alguma coisa bateu no ombro dele. Ele se virou e viu um feixe gordo de cabos elásticos. Vamos brincar de casinha, disse ela. Me ajuda a amarrar isso aqui. Ele olhou ao redor do espaço amplo e vazio e reparou nos anéis de aço soldados em todas as superfícies, aparentemente de modo aleatório. Quando terminaram de amarrar os cabos, seguindo algum esquema complexo de Molly, começaram a pendurar neles placas gastas de plástico amarelo. Enquanto trabalhavam, Casey foi aos poucos dando conta de uma música que pulsava constantemente por todo o aglomerado. Era a chamada dub, um mosaico sensual misturado a partir de imensas bibliotecas de pop digitalizado. Era fé, disse Molly, e um senso de comunidade. Casey levantou uma das placas amarelas. A coisa era leve, mas difícil de segurar. Zion tinha cheiro de vegetais cozidos, humanidade e ganja. Ótimo, disse Armitage, planando pela escotilha com as pernas soltas e fazendo um gesto de positivo para o labirinto de placas. Atrás dele, Riviera, menos seguro na gravidade parcial. Onde você estava quando a gente precisou de ajuda? Casey perguntou a Riviera. O homem abriu a boca para falar. Uma minúscula truta saiu nadando de dentro dela, arrastando atrás de si bolhas impossíveis. Ela deslizou, raspando pelo rosto de Casey. Na cabeça, Riviera disse e sorriu. Casey deu uma gargalhada. Ótimo, disse Riviera. Pode rir. Eu até teria tentado ajudar você, mas não sou bom com as mãos. Estendeu as palmas das mãos, que subitamente duplicaram. 4 braços, 4 mãos. Apenas um palhaço inofensivo, certo, Riviera? Molly se meteu entre os dois. Yo, Aerol disse da escotilha. Vem comigo, cowboy Mon. É o seu deck, disse Armitage. E outro equipamento. Ajude-o a retirar tudo do convés de carga. Muito branco, você, Mon, Aerol disse enquanto levavam o terminal Osaka envolto em espuma ao longo do corredor central. Quer comer alguma coisa? A boca de Casey se encheu de saliva. Ele balançou a cabeça.
A Armitage anunciou uma estada de 80 horas em Zion. Molly e Casey iriam praticar em gravidade zero, ele disse, e se aclimatar a trabalhar nessas condições. Ele iria colocá-los a par de Freeside e da Vila Straylight. O que Riviera iria fazer ainda não estava claro, mas Casey não sentiu vontade de perguntar. Algumas horas depois de sua chegada, Armitage o mandou entrar no labirinto amarelo e chamar Riviera para comer. Ele encontrou o sujeito enroscado como um gato num colchonete fino de espuma, nu, aparentemente dormindo, um halo de minúsculas formas geométricas brancas, cubos, esferas e pirâmides orbitando a sua cabeça. Oh, Riviera! O anel continuava a girar. Ele voltou e contou a Armitage. Ele está chapado, disse Molly, levantando a cabeça e desviando o olhar das partes desmontadas de sua pistola de dardos. Deixe ele em paz. Armitage parecia pensar que a 0G afetaria a habilidade de Casey em operar na matriz. Não esquenta, argumentou Casey. Eu me plugo e não estou nem aqui. É tudo a mesma coisa. Seus níveis de adrenalina estão mais altos, disse Armitage. Você ainda está com esse aí. Não vai ter tempo de esperar passar. Vai ter de aprender a trabalhar com isso. Então vou executar a operação daqui? Não. Prática, Casey. Agora, subindo o corredor. O cyberespaço, conforme o deck apresentava, não tinha nenhuma relação especial com a localização física do deck. Quando Casey se conectou, abriu os olhos e viu a configuração familiar da pirâmide azteca de dados da Eastern Seaboard Fission Authority. Como é que você está, Dixie? Estou morto, Casey. Tive bastante tempo aqui, neste Osaka, para deduzir isso. Como é que você se sente? Não sinto. Te incomoda? O que me incomoda é que nada me incomoda. Como assim? Tive um colega no campo russo, Sibéria, que teve uma queimadura de frio no polegar. Os médicos chegaram e cortaram o dedo fora. Um mês depois, ele estava se mexendo toda hora no meio da noite. Herói, eu disse. O que é que tá pegando? Essa merda desse polegar tá coçando, ele falou. Então eu disse para ele. Coço, ué? McCoy, ele disse para mim. É o outro polegar, porra. Quando o construto riu, foi como se alguma outra coisa, não uma risada, mas uma pontada de frio, descesse pela espinha de Casey. Me faz um favor, garoto. O que, Dix? Quando esse seu teu esquema acabar, deleta isto aqui, porra. Casey não entendia os Dionitas. A Herol, sem nenhuma provocação especial, relatou a história do bebê que havia nascido de sua testa e saído correndo para dentro de uma floresta de ganja hidropônica. Um bebezinho de nada, mão. Menor que teu polegar. Ele esfregou a palma da mão num trecho da testa sem nenhuma cicatriz e sorriu. É a ganja, disse Molly quando Casey lhe contou a história. Eles não fazem muita diferença entre estados, sabe? A Herol te disse que aconteceu? Bom, aconteceu com ele. Não é mentira. É mais um tipo de poesia, entendeu? Casey fez que sim, mas tinha suas dúvidas. Os Dionitas sempre tocavam você quando estavam conversando, colocando a mão no seu ombro. Ele não gostava disso. Também não gosto. Ei, Aerol, Casey gritou, uma hora depois, quando estava se preparando para uma sessão de prática no corredor em queda livre. Vem cá, cara, quero te mostrar uma coisa. E estendeu os trodos. Aerol executou uma cambalhota em câmera lenta. Seus pés descalços bateram na parede de aço e ele se enganchou num vergalhão com a mão livre. A outra segurava uma bolsa d'água transparente, toda estufada com algas azuis esverdeadas. Olhou para Casey com um ar calmo e sorriu. Experimenta, disse Casey. Ele pegou a faixa, colocou-a, e Casey ajustou os trodos. Ele fechou os olhos. Casey apertou o botão de power. A Herol estremeceu. Casey desplugou na hora. O que foi que você viu, cara? Babilônia,
a Herol disse, triste. Devolveu-lhe os trodos e foi embora, flutuando pelo corredor. Rivière estava sentado imóvel em seu colchonete de espuma, o braço direito estendido para a frente, na altura do ombro. Uma serpente com escamas de joias, os olhos como rubis de neon, estava firmemente enroscada a poucos milímetros do seu cotovelo. Casey ficou olhando a cobra, que tinha a espessura de um dedo, anéis pretos e vermelhos, contrair-se lentamente e se apertar ao redor do braço de Riviera. Uma cobra coral? Vem cá, o homem disse, carinhoso para o escorpião branco como cera parado no centro de sua palma da mão virada para cima. Vem. O escorpião balançou as garras marrons e começou a subir pelo seu braço, suas patas pegando as trilhas levemente escurecidas das veias estufadas. Quando chegou à dobra interna do cotovelo, parou e parecia vibrar. O ferrão despontou, estremeceu e afundou na pele em cima de uma veia inchada. A cobra coral relaxou e Riviera deu um suspiro lento enquanto a injeção fazia efeito. Então, a cobra e o escorpião desapareceram. Ele segurava uma seringa de plástico leitoso na mão esquerda. Se Deus fez alguma coisa melhor, guardou para ele. Conhece esse ditado, Casey? Conheço, disse Casey. Já ouvi isso sobre um bocado de coisas diferentes. Você sempre transforma isso em um showzinho? Riviera relaxou e removeu a borracha cirúrgica do braço. Sim, é mais divertido. Ele sorriu, seus olhos distantes agora, o rosto corado. Tem uma membrana aplicada logo em cima da veia. Por isso nunca preciso me preocupar com o estado da agulha. Não dói? Os olhos brilhantes encontraram os dele. É claro que dói. Faz parte, não faz? Eu usaria dermas, disse Casey. Amador. Riviera debochou e deu uma gargalhada, vestindo uma camiseta branca de mangas curtas. Deve ser bacana, Casey disse, se levantando. Você também fica doidão, Casey? Tive que largar. Freeside, disse Armitage, tocando o painel do minúsculo projetor holográfico Brown. A imagem estremeceu e entrou em foco, quase 3 metros de ponta a ponta. Cassinos aqui, ele estendeu a mão até o esqueleto da representação e apontou. Hotéis, propriedades estratificadas, lojas grandes ao longo daqui. Sua mão se moveu. Áreas azuis são lagos. Ele caminhou até uma extremidade do modelo. Charuto grande, estreito nas pontas. Dá para ver bem isso, disse Molly. Efeito de montanha à medida que se estreita. O chão parece ficar mais alto, mais íngreme. Mas é uma subida fácil. Quanto mais alto você sobe, menor a gravidade. Lá em cima praticam esportes. Há um circuito de velódromo aqui, ele apontou. O quê? Casey se inclinou para a frente. Eles fazem corrida de bicicletas, disse Molly. Baixa grave, pneus de tração alta. Atingem 100 km por hora. Essa ponte não é do nosso interesse, Armitage disse, com seu costumeiro tom de profunda seriedade. Merda, disse Molly. Eu sou uma ciclista juramentada. Riviera deu um sorrisinho. Armitage caminhou até a extremidade oposta da projeção. Esta extremidade aqui é do nosso interesse. Os detalhes do interior do holograma acabavam ali e o segmento final do fuso estava vazio. Esta é a Vila Straylight. Uma inclinação íngreme para fora da gravidade e todas as abordagens são impossibilitadas. Existe uma única entrada aqui, no centro exato. Gravidade zero. O que é que tem lá dentro, chefia? Riviera se inclinou para a frente, esticando o pescoço. 4 figuras minúsculas reluziram, perto da ponta do dedo de Armitage. Armitage tentou matá-las com a mão, como se fossem mosquitinhos. Peter, disse Armitage, você será o primeiro a descobrir. Você vai arranjar um jeito de se convidar. Assim que entrar, providencie a entrada de Molly. Casey ficou encarando o branco que representava Straylight, lembrando-se da história que o finlandês contara. Smith, Jimmy,
a cabeça falante e o ninja. Detalhes disponíveis? Perguntou Riviera. Preciso planejar um vestuário, entende? Conheço as ruas, disse Armitage, retornando ao centro do modelo. Aqui fica a Rua Desiderata. Esta é a Rua Jules Verne. Riviera revirou os olhos. Enquanto Armitage recitava os nomes das avenidas de Freestyle, uma dezena de pústulas brilhantes despontaram no seu nariz, no rosto e no queixo. Até Molly riu. Armitage parou e ficou olhando para todos com seus olhos frios e vazios. Desculpe, disse Riviera, e as feridas desapareceram num piscar de olhos. Casey acordou no final do período de sono e se deu conta de Molly agachada ao seu lado no colchonete de espuma. Ele podia sentir a tensão dela. Ele ficou ali deitado, confuso. Quando ela se moveu, a pura velocidade do movimento o surpreendeu. Ela levantou e passou pela folha de plástico amarelo antes que ele tivesse tempo de se dar conta de que rasgara as folhas com suas lâminas. Não se mexa, meu camarada. Casey olhou para o lado e enfiou a cabeça pelo rasgão do plástico. O que é que... Calha a boca. É você, Mon, disse uma voz de Sion. Olho de gato, eles te chamam. Te chamam eles de navalha que anda. Eu, Mael-kun, sister. Os brothers querem conversar com você e com o cowboy. Que brothers? Os fundadores, Mon. Anciões de Zion, saca? Se a gente abrir aquela escotilha, a luz vai acordar nosso chefe, Casey sussurrou. Tem que ser no escurinho especial agora, disse o homem. Vamos. Vamos visitar os fundadores. Você sabe a rapidez com que eu posso te cortar, meu camarada? Não fica parada falando, sister. Vem. Os dois fundadores de Zion sobreviventes eram homens velhos. Velhos com o envelhecimento acelerado que atinge os homens que passam anos demais fora do abraço da gravidade. As suas pernas marrons, frágeis com a perda de cálcio, pareciam quebradiças ao brilho duro da luz do sol refletida. Eles flutuaram no centro de uma selva pintada de folhagem arco-íris, um mural comunitário lúgubre que cobria completamente o casco da câmara esférica. O ar estava espesso de tanta fumaça resinosa. Navalha que anda, disse um deles, quando Molly entrou na câmara. Como um chicote. É a história que a gente conta, sister, disse outro. Uma história religiosa. Estamos felizes por você ter vindo com Mael-kun. Por que é que vocês não falam o patuá? Perguntou Molly. Eu vim de Los Angeles, disse o velho. Seus dreadlocks eram uma árvore velha com galhos cor de palha de aço. Há muito tempo subimos o poço gravitacional e fugimos da Babilônia para trazer as tribos para casa. Agora meu irmão compara você à navalha que anda. Molly estendeu a mão direita e as lâminas reluziram no ar enfumaçado. O outro fundador deu uma gargalhada, jogando a cabeça para trás de tanto rir. Os últimos dias estão chegando. Vozes. Vozes gritando no deserto. Profecia de Babilônia em ruínas. Vozes. O fundador de Los Angeles estava olhando direto para Casey. Nós monitoramos muitas frequências. Nós sempre escutamos. No meio da babel de línguas apareceu uma voz que falou conosco. Ela tocou para nós um dube poderoso. Chamam ele de Wintermute, disse o outro, pronunciando duas palavras. Casey sentiu a pele dos braços se arrepiar toda. O Mute falou conosco, disse o primeiro fundador. O Mute disse que temos que ajudar vocês. Quando foi isso? Casey perguntou. 30 horas antes de vocês atracarem em Zion. Vocês já tinham ouvido essa voz antes? Não, disse o homem de Los Angeles. E não temos certeza do que ela quer. Se estes são os últimos dias, devemos esperar falsos profetas. Escute, disse Casey. É uma IA. Você está entendendo? Inteligência artificial. A música que ela tocou para vocês provavelmente foi resultado de uma invasão dos seus bancos de memória. Ela mixou o que quer que achava que vocês gostariam de...
A Babilônia, interrompeu o outro fundador, é a mãe de muitos demônios. A gente todos sabemos. Horda, legião. Do que foi que me chamou mesmo, velho? Perguntou Molly. Navalha que anda. E você traz um flagelo para a Babilônia, sister, no fundo do seu coração negro. Que tipo de mensagem a voz disse? Perguntou Casey. Ela nos disse para ajudar vocês, disse o outro, que vocês poderiam servir como ferramenta dos últimos dias. Seu rosto enrugado demonstrava preocupação. Ela nos disse para enviar Maelcum com vocês no seu rebocador Garvey para o porto de Freeside, na Babilônia. E isso nós faremos. Maelcum é um garoto rude, disse o outro, e um bom piloto de rebocador. Mas nós decidimos mandar a Herol também, na Babylon Rocker, para vigiar o Garvey. O silêncio estranho encheu a cúpula. É isso? Perguntou Casey. Vocês trabalham para o Armitage ou o quê? Nós alugamos o espaço a vocês, disse o fundador de Los Angeles. Nós temos um certo envolvimento aqui com vários tráficos e nenhum respeito pelas leis da Babilônia. Nossa lei é a palavra de Já. Mas, desta vez, pode ser que estejamos enganados. Meça 2 vezes, corte 1, o outro disse baixinho. Vamos nessa, Casey, disse Molly. Vamos voltar antes que o homem perceba que a gente saiu. Maelcum vai levar vocês. Jalov, sister.